A mensagem é: não é só uma pedra. Não é só uma pedra. Abra a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Diz assim. Vamos começar do capítulo 8, pronto. Vamos começar do 8. Capítulo 8. Isso. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E como perseveravam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isso, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Meus amados, primeiramente, nós queremos palavras de sabedoria, uma palavra de sabedoria, mas sem buscar a orientação a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Eu fiz questão de ler novamente, ler o capítulo 8. Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, porque ele não sabia, na verdade, Jesus, na sua quinose, no seu esvaziamento, ele não se esvaziou do seu tributo, mas de poder. Uma hora ele conhecia o que estava na mente dos homens, outra hora ele não conhecia. Era como se fosse uma oscilação dos seus atributos, para não soar como a injustiça de Deus. Então ele era totalmente dependente de Deus. A justiça dele aqui não provenia dele, sim, mas daquele que o enviou. Então ele foi para o Monte das Oliveiras para ser dependente de Deus. E de manhã ele estava ensinando no templo, quando chegaram alguns dos fariseus com uma mulher. Na verdade, irmãos, aqueles homens, eles chegaram para acusar essa mulher, mas o intuito deles não era simplesmente acusar a mulher. Era criar uma situação, um ambiente para condenar Jesus. Aquelas pedras, a Bíblia deixa bem claro, que não era para a mulher. Eles queriam criar uma cilada para Jesus. Se Jesus ele responde: apedreja, eles iam dizer: ué, esse aí não é o Deus da misericórdia? Apedrejar? E é apedrejar Jesus. Aquela pedra era para Jesus. Se Jesus diz: não apedreja, ele é contra a lei de Moisés? Então ele é pecador. Apóstolo, onde está escrito que aquelas pedras eram para Jesus? João 8, no mesmo capítulo, João 8, 59. Então
Vamos ler o 58 em diante. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para lhe atirar. Porém, Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Na verdade, os religiosos, eles já queriam atacar pedra em Jesus. Criaram. Enquanto Jesus estava a noite toda, irmão, orando, pedindo dependência de Deus, os opositores de Jesus estavam a noite toda tramando como apedrejar ele. Você entendeu, irmãos, como que Deus quer que um cristão funcione no seu reino? Porque, meu irmão, se você para de orar, o diabo, ele nunca vai parar de tramar contra você. O diabo nunca vai desistir de tramar contra você. E aí ele tem um ponto a favor dele quando você é um crente desestimulado. Você não ora e não busca intimidade com o Pai. Não busca intimidade com Deus. O diabo tem um ponto a favor. Por quê? Porque ele está tramando a madrugada inteira para como vai te arrebentar amanhã e você não está orando para ver como Deus vai te livrar do que o diabo está preparando para você. O crente tem que andar em vigilância e oração. Agora olha só que tremendo. Esses homens, eles queriam justiça? Não. Eles já vieram para Jesus julgar, mas já vieram com pedra na mão. Eles não queriam um julgamento, porque na verdade eles já estavam em condição de juízes. A questão toda, irmãos, é que Jesus, ele é juiz de juízes. Quando um homem já chega para o pecado de uma pessoa, já chega com pedra na mão, ele já tem o veredito. Ele não tem uma demanda, ele tem um veredito, porque ele já está com pedra na mão, ele só quer uma confirmação. A questão toda é que a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na terra, e eu vou falar novamente, bater nessa tecla de Jesus escrevendo na terra com o chão. Entenda, quem é Jesus? Deus. Quem foi que entregou a lei lá no Sinai e escreveu os 10 mandamentos numa tábua de pedra? Jesus. Deixa bem claro que Jesus é atemporal, irmão. Jesus é eterno. Jesus e Deus são o mesmo. A Bíblia diz que Deus escreveu no mandamento e escreveu com Moisés, escreveu os 613 preceitos. Mas a tábua, os 10 mandamentos, Moisés levantou a tábua e a Bíblia deixa bem claro que Deus escreveu os 10 mandamentos. O mesmo dedo que estava escrevendo na tábua é o mesmo dedo que estava escrevendo no chão agora. Quando nós entramos diante de Jesus na condição de juízes do nosso irmão, Jesus, ele trabalha na condição de juiz dos juízes. Ele vai te julgar. Agora, quando você entra na condição de filho, você é perdoado. Filho, Deus perdoa. Juiz, Deus julga. Quem está entendendo? Por isso, irmãos, cada um de nós temos que entrar na presença do Senhor na condição de filho e não de juiz. Deus não te chamou, primeiramente, para ser advogado dele. Eu fico vendo na internet pessoas que são apologetas ou apologéticos da fé. Isso funciona na teologia. Na prática, não. Deus te chamou para ser testemunha e não advogado. Deus não precisa de você como advogado. O seu testemunho é que importa para ele. Posta frases de Charles Spurgeon na internet, posta frases de não sei o que lá, mas não tem frase dele para postar. Sabe por quê? Porque ele não tem testemunho. Charles Spurgeon tem. Posta a frase sua, não de Charles Spurgeon. Que evangelho que você vive? Não que Charles Spurgeon viveu, já está na glória com o Senhor. Você está entendendo? Então, são pessoas que criam mais tumulto, são julgadores dos irmãos, que contribuem mais para a dureza do coração do ímpio. Porque o ímpio fica vendo um crente postando, porque a igreja deveria ser assim, porque a igreja deveria ser assim. E o ímpio fica, por isso que eu não me converto. Em vez de escrever um texto falando sobre a graça, sobre o perdão do amor, irmãos, se você está numa condição de pecado, Jesus tem arrependimento para você, Jesus tem cura, tem libertação para você. Mas quer ser julgador dos pecadores, só que juiz, Deus julga, filho, Deus perdoa. Aquela mulher, por que Jesus escreveu? E eu vou mostrar isso na Bíblia hoje, amém? Eu sempre afirmei, esporadicamente, que Jesus estava escrevendo o nome daqueles homens na areia. Mas eu não tinha nenhuma comprovação bíblica.
Não foi nem carne nem sangue que me revelou, e eu vou te mostrar na Bíblia que Jesus estava de fato escrevendo o nome daqueles homens. Abra comigo em Jeremias. Bota aí. Jeremias 17, 13. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Todos aqueles serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Qual é a versão aqui que está escrito? Bota outra versão para mim, tem outra versão aí? Aqueles que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Vamos ver uma outra versão? Vamos comprar um computador mais rápido, né? Oi? Não, não é água viva não. Eu quero... Bota outra versão se tiver. Vamos lá. O Senhor, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim terão seus nomes escritos no solo. Terão seus nomes escritos no solo. Vamos lá. Aqueles desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti. Várias pessoas falam, e quem está falando ali? É uma profecia messiânica. Era como se Jesus estivesse falando: ó Senhor, aqueles que se apartam de mim, esses terão o seu nome escrito na areia, no solo, no chão. Porque recusaram a fonte da água viva, ou fresca, em outras versões, água viva, água corrente. Quem está entendendo isso? Agora, por que Jesus escreve o nome daqueles homens no chão? Aqueles homens vieram acusar a Jesus, e condenar Jesus no pecado da mulher. Sabe o que os religiosos fazem? Eles querem condenar Jesus apontando o pecado daquele que Jesus já perdoou. Até hoje, os fariseus, os religiosos, na verdade, quando eles atacam um cristão, ou apontam o pecado de um pastor, ou o pecado de um irmão da igreja, ou o defeito de um irmão da igreja, na verdade, o que eles estão querendo agredir não é a pessoa, é o Deus daquela pessoa. Mas olha o que Jesus fez. Ele escreveu o nome daquela mulher no livro da vida, porque aquela mulher já chegou arrependida. Mulher, cadê os teus acusadores? Então, você está perdoada, vá e não peques mais. Jesus perdoou aquela mulher e escreveu o nome dela no livro da vida. Mas o nome dos fariseus estava escrito no chão. Sabe por que Deus está querendo dizer escrito no chão? No chão, irmão, se apaga fácil. Tudo que é escrito no chão, a poeira leva. Não fica marcado, né? Nem é igual caneta azul, não fica marcado na história. A verdade é essa. Aonde estão os seus acusadores? Jesus deixa bem claro. Olha a condição dos caras. Os caras eram ensinadores da lei. Eles eram pregadores da palavra. Eles eram estudiosos da palavra. E olha a condição que Jesus colocou eles. Aonde estão os seus acusadores? Então Jesus está querendo dizer o seguinte, olha... Se você aponta o pecado do teu irmão e já vem com pedra na mão, na verdade você já é juiz. Então eu vou te julgar. Agora, se você chega diante de mim arrependido do seu pecado, eu perdoo. Porque filho, eu perdoo o pecado. Juiz, eu julgo. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém?
João 7, 37, 38, coloca aí de novo, minha filha. Diz assim: Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, essa passagem aqui é na mesma situação, tá? Foi na festa de Pentecostes. Eu estou ensinando, amém, irmão? Na festa de Pentecostes, na festa de tabernáculo, Sucote, Jesus ele perdoa essa mulher nesse mesmo contexto de festa, aqui no capítulo, ele diz assim, no 7, ele diz assim, vamos lá. Isso tudo aconteceu aqui no capítulo 8, concorda? Mas olha a palavra que ele dá antes. Jesus nunca vai dar uma palavra de arrependimento, até mesmo para os fariseus. Jesus dá. Jesus não julga nem os religiosos, mas ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender da sua religiosidade. E ele diz assim, no 7, vamos lá? No 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe quem estava ali ouvindo isso tudo? Os fariseus. Olha o que Jesus diz no versículo, lá em Jeremias, o que Deus diz em Jeremias. Aqueles que se apartam de mim terão o seu nome escrito no solo, porque negaram a água viva. É como se Jesus estivesse dizendo, sabe por que vocês estão julgando seus irmãos? Primeiro, porque vocês estão afastados de mim e negaram aceitar o perdão. Irmãos, uma pessoa que não se sente perdoado, ela tem uma dificuldade extrema de perdoar as outras pessoas. Ele é legalista. Ele é julgador. Ele não sabe incluir ninguém. Ele só sabe julgar. Ele julga todo mundo. Ele se coloca em situação de juiz de todo mundo. De pastor, de líder, de tudo. Ele não age com misericórdia com ninguém. Ele não age com misericórdia com ninguém. Sabe por que a palavra misericórdia significa miserê em latim, no grego? Miserê com córdia. Córdia é coração, vem do cardo. Misericórdia significa miséria de coração. Ou seja, eu senti a miséria do meu irmão. Eu senti a dor do meu irmão. Então é o seguinte. Quando você é pecador e você se arrepende do seu pecado, Deus tem perdão para você. Mas quando tu é juiz, Deus tem julgamento para você. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja? O que está acontecendo é que as pessoas, Deus te dá pedras na mão. Essas pedras são para você, são munições para tu derrubar gigantes da tua própria vida. Mas tu está gastando pedra, atacando nos outros. Quando é para enfrentar os teus gigantes, tu já gastou as pedras. Pessoas com casamento destruído, pessoas no álcool, pessoas com filho drogado, pessoas com a vida destruída, mas arruma tempo para poder tacar pedra nos outros. Ou criticar uma liderança, ou criticar o pastor, ou criticar o líder de célula, criticar alguma coisa na igreja e tacar pedra nos outros. Quando é para enfrentar os seus próprios gigantes, ele gastou pedras em quem não deveria. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque ele se coloca na condição de juiz. Imagine só, um líder, um discípulo, ele julga o líder de célula dele. Ou o líder de macrocélula, um líder de 12. Os 12 daqui dessa igreja não são perfeitos. Como eu também, como pastor, não sou. Jesus que nos aperfeiçoa. Todos são homens de Deus e homens santos e mulheres santas de Deus. Que andam em compromisso com Deus. Que confessam seus erros quando erram. Andam em santidade. E a santidade é um processo cada dia na vida, não é isso? Falha, todo mundo tem. Nós somos seres humanos. Mas para analisar as falhas dos 12... se não são muito ínfimas perto da sua. Para reparar as falhas do teu líder, se não são muito pequenas perto das suas. O que eu quero dizer com isso? É quando você olha ao seu redor, você vê o seu marido precisando de conversão, tu precisa ver a tua filha de conversão, tu vê que o diabo está trabalhando na tua casa, tem coisas acontecendo de errado na sua família, e você ainda consegue achar, por exemplo, um erro no líder. Se eu fosse líder da macrocélula, gente, olha, não é boa, não estou falando mal. É um comentário. É só uma pedra, irmão. Não é um comentário não, é só uma pedra. Se eu fosse líder da macrocélula, eu reuniria mais, eu faria assim, eu faria assado. Quando essa mesma pessoa que critica a outra e julga se a forma da outra trabalhar, essa pessoa que está julgando, ela é juiz.
Quando você não se mancomuna com uma outra pessoa e diz assim, eu não concordo dessa forma de liderar. Então, se você não concorda, você já deu um veredito, um julgamento. Então você é juiz. E Deus vai te julgar como juiz. Agora, quando alguém fala, o que tu acha da forma do apóstolo ou do líder? Eu não acho nada, eu só acho uma coisa. Olha, eu tenho muita coisa na minha vida para mudar. Está na condição de filho. Para filho, Deus tem perdão. Para juiz, Deus tem julgamento. Sabe por que muitas pessoas não estão tendo a vida transformada? Porque eles conseguem, no meio de um fuzuê que a vida deles está, conseguir ainda ter o senso de justiça para julgar alguém. Criticar. E sabe qual é o pior? Que as nossas almas estão tão enganadas, às vezes, pelo diabo, que nós acabamos de ouvir de uma pessoa que nós sabemos que a vida dele é uma vida repugnante. Mas ainda assim nós ouvimos as críticas dele, que ele tem a nosso respeito, nosso líder, ficamos com a crítica daquela pessoa, mesmo sabendo que a pessoa que está criticando tem uma vida totalmente reprovável. E acatamos. O teu líder, ele tem um defeito, ora pelo defeito dele. E se você é discípulo de verdade, chame ele no canto, chame ela, não na frente de todo mundo, porque senão você vai se aparecer. Chame ele e fala assim, minha líder, eu vejo em você, eu sinto em você que é um defeito. Mas se não for, eu vou pedir a Deus para tirar isso do meu coração, mas eu quero falar só contigo. Falou com ninguém? Falei com ninguém. A tua líder, de repente, Deus está cobrando ela de mudar isso há muito tempo. E agora você, como uma líder honesta, falou para ela, e ela, não, meu filho, tá certo. Eu vou orar a respeito disso que eu tenho que mudar. Mas quando tu fala com a tua líder depois que falou com 3, 4, 5, aí não disse que tu quer falar? Fui lá e falei mesmo na cara dela mesmo. Eu falei, tu é juiz, tu já tá com pedra, tu já veio com a pedra na mão. Cuidado, irmãos. Quando tu tá com a pedra, onde ela vai cair? Ela pode cair na tua cabeça. Não gaste pedra de bobeira. Tem uma história que não ria, tá, irmão? Tá? Não cometa esse pecado, não. Um conhecido meu, quando a gente rodava na linha de Belfort Roxo, lote 15, lá naquela linha Kombi, quando a gente era garoto, que aconteceu tudo de errado com ele. Ele furou o pneu da Kombi com o passageiro cheio. Sabe que o passageiro não espera, né? Eles descem sem pagar passagem. Desceu. E ele, quando chegou lá perto de Santa Marta, outro pneu da Kombi estourou com outra Kombi lotada de gente. Todo mundo desceu de novo. E aí pegou um step emprestado com um amigo. E falou, quer saber? Vou voltar para casa que hoje não é meu dia não. E veio revoltado. Quando ele chegou no Vasco, tinha uma blitz da polícia. A Kombi dele estava errada. O policial tomou o dinheiro dele, ameaçou prender a Kombi. O cara não era crente não, tá, gente? Tudo errado. Ele falou, cara, tudo errado de mim. Quando ele chegou no centro do lote 15, estava tendo um showmício. Esse de político, à noite. Um showmício, ele falou assim, cara, a vida tá ruim pra mim, mas eu vou prejudicar alguém. Ele pegou um pedregulho, irmão, falou assim, vou jogar lá no meio da multidão. Alguém vai se ferrar também. Jogou a pedra, irmão, lá no meio da multidão e saiu. Vai cair na cabeça de alguém, não vai? Daqui a pouco o telefone dele toca. Fulano, corre pra cá, cara, tacaram uma pedra no meio da multidão que acertaram a cabeça da mamãe. Claro que isso é uma piada, eu só falei que aconteceu para poder dar uma veracidade na história, para tu ficar te impressionado. Cuidado, olha para o teu irmão e diga, cuidado. Cuidado. Que você acha que está atacando a pedra para os outros, para prejudicar os outros, mas essa pedra está te prejudicando. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas pela essa história mirabulosa? Davi diz no Salmo 57, versículo 6, vamos ler a Bíblia, amém? Só tem um povo que gosta de ler a Bíblia aqui, amém? Vamos ler a Bíblia, vamos lá. Abre aí no Salmo 57. Vamos lá? Versículo, é o 57,6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Amado, entenda o seguinte. Eles armaram uma cova para Jesus e eles caíram nessa. Eles foram envergonhados na arapuca que eles armaram para Jesus. Uma palavra. Sabe que tu sair de um laço por causa de uma palavra? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus
para te dar sabedoria, para tu desbaratar os teus acusadores com uma palavra. Um dia, Winston Churchill, que é um primeiro-ministro da Inglaterra, pastor Elcio, ele estava numa comitiva lá em Londres. Então, no meio da comitiva, uma mulher se levantou para envergonhar ele e disse assim: se eu fosse a sua mulher, uma senhora, né? Se eu fosse a sua mulher, colocaria veneno no seu copo. Ele olhou e disse: se eu fosse seu marido, eu bebia o veneno. Uma palavra pode fazer toda a diferença. Uma frase pode fazer toda a diferença. Quando Deus te dá sabedoria, te dá entendimento. O problema, irmãos, a maior tragédia... Abra comigo, vamos ver a Bíblia de novo, vamos lá. Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Gente, eu vou ler esse texto de novo. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? A maior tragédia do homem não é o que lhe acontece, é o que lhe transforma. Eu vou repetir essa frase. A maior tragédia de um homem não é o que lhe acontece, é o que lhe transforma. Um pecado, ele não pode te destruir. Mas se você deixar ele te transformar, mudar a tua natureza, essa é a tragédia. E aí Deus está dizendo como por que o etíope e o leopardo não pode mudar a sua própria pele? Porque essa é a natureza dele. A natureza de um homem que se conformou e foi transformado na natureza de pecado, ele não pode mudar a sua natureza de pecado. Porque ele deixou aquele pecado forjar a sua natureza. Ele se conformou com essa identidade do diabo sobre a vida dele. Ele saiu da condição ele julgou tantas pessoas que agora ele não consegue, diante de Deus, se arrepender e voltar à condição de filho. E se arrepender e receber o pecado de filho, porque ele já se colocou diante da sociedade se posicionou tanto como juiz, que ele não consegue mais voltar a ser filho e se arrepender dos seus pecados. Tem uma coisa, irmãos, que a gente nunca deve fazer como crente. Sabia disso? Lembrar a Deus o nosso pecado. Porque a Bíblia diz que ele já esqueceu. Depois nós vamos ler esse texto. Está lá em Isaías 43, 25. Pode abrir logo. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não, repita comigo, Deus não se lembra do meu pecado. Meu irmão, entenda o seguinte, é tão lindo o evangelho, que diferente de eu ser pastor, de ser líder de célula, ser líder de 12, debaixo da graça todos somos iguais. Debaixo da graça todos somos iguais. Se eu me levantar com um critério de autojustiça, eu sair debaixo da graça. Debaixo da graça ninguém tem condições de apontar o pecado de ninguém. Porque
Se você apontar o pecado de alguém, você já saiu da condição de filho e passou para a condição de juiz. Por isso, irmãos, Deus não te chamou para ser advogado. Deus te chamou para ser testemunha. Seja uma testemunha fiel, se arrependendo todos os dias das tuas falhas. E deixa Deus trabalhar na vida das pessoas, em paz. O teu líder é um homem de Deus que está te ajudando a construir um caráter em você. Mas você ouve a voz do diabo para falar mal dele, da pessoa que está orando, está jejuando, para te ajudar a se tornar um ser humano melhor. Mas o diabo te ajuda, sopra no teu ouvido para tu falar mal desse camarada, dessa mulher. Você está na condição de líder. E essas mesmas pessoas que criticam o líder, quando tem a oportunidade de fazer igual, faz pior do que o líder. Quando alguém dá uma célula para ele, imagina, pastor Ana, uma pessoa que quer ensinar o pastor a liderar uma igreja, mas tu dá uma célula na mão dele e ele não consegue liderar. Não consegue. Mas quer liderar uma igreja. E quer dizer, o pastor deveria ser assim, o pastor deveria fazer assim. Eu acho que lá na igreja deveria ser assado, eu acho que deveria ser assado, mas ele não consegue liderar uma igreja, uma célula. A célula dele não cresce. Não adianta, ele não consegue ter excelência na célula, ele não ora, não jejua pela célula dele, não tem compromisso com a célula dele. Mas, ou ela quer ensinar a líder dela a ser como ser uma líder de excelência de macrocélula. Um dia, uma pessoa chegou aqui na nossa igreja, e ele começou a conversar comigo, dizendo que estava decepcionado com os pastores, que pastor era isso, que tinha muito de pastor errado, que tinha muito de pastor sensado. Então eu falei para ele, meu amado, uma boa, para de falar mal dos pastores. Seja você o pastor que você nunca teve. O melhor posicionamento que você tem é buscar e ser melhor. Não é falar para os outros, procura ser melhor do que o teu líder. Seja mais excelente. Se tu acha que ele está mal, seja mais excelente. Agora tu falar mal dele não vai tornar ele melhor ou pior. Vai tornar você um arrogante e um juiz dele. E a tua vida, cada dia, só vai se tornar pior e pior e pior e pior. Sabe por quê? Porque você perdeu o sentido de ser filho. A arrogância não te deixa aceitar o perdão. Fica na rodinha não, irmão. Não fica na rodinha da conversação não. Não fica na rodinha dos tribunais não. Do julgamento do que deveria ser, do que deveria ser não. Olha, após estar pregando isso porque está se defendendo, não. É uma pregação, ninguém falou nada de mim não, amém, irmão? Glória a Deus. Até porque eu não sou disso, tá? De ficar pregando, eu vou ficar, não. Está servindo para tu é porque de repente Deus está falando contigo, não sou eu que estou falando não. O que eu quero dizer é que existem líderes de idosos que chegam diante de mim, feridos, chateados, porque os discípulos estão cobrando tanto deles, coisas que o discípulo não faz. Não é isso? Cobra além do que o ser humano pode suportar. Não é assim? Será que você está orando para os seus desafios diários, igual Jesus orou? Ou você está com mais pedras diante, ou você está chegando diante do seu líder com pedras nas mãos, para te atacar uma pedra nele. Na verdade, é essa a verdade. Em vez de chegar na condição de filho, já se arrependendo dos seus pecados. Porque tu tem pecado para se arrepender. Tu tem falhas, tu não tem pecados assim, premeditados, ou pecados de prostituição, ou pecados que podem te tirar do céu, mas tu tem erros na sua vida que precisa se arrepender. Uma arrogância com a esposa, uma arrogância com o filho, ou alguma coisa na sua área espiritual, ou no trabalho, ou tu é preguiçoso demais, ou tu é exigente demais, ou tu é arrogante demais. Alguma coisa na tua vida precisa mudar para que Deus possa aumentar o padrão de excelência na sua vida, para as bênçãos dele estabelecer na sua vida. Existem gigantes diante de você, que quando você mira a pedra, tua mão está vazia, irmão. Porque tu já tacou em quem não era para ter tacado. Era para ter ajudado. Não, vamos parar de ser juízes. E vamos começar a dar a mão aos nossos líderes de célula, os nossos pastores, e vamos trabalhar junto com eles. Será que você não está ouvindo a voz do diabo? Escute. Ei, uma lição que eu vou te dar não é bíblica não. Essa é a escola da vida. Quando uma pessoa senta para falar mal de alguém contigo, quando tu levantar, ela vai falar de você. Ou tu acha que tá bobinho? Bobinho. O pastor, a pastora ora, a líder dela vai na casa dela,
consolida 10 semanas, jejua, ora, enfrenta a guerra com o inferno, tudo, e ela fala mal da líder dela, tu não fez nada por ela, ela não vai falar mal de tu. Dá um molinho perto dela, vai soprar, irmão, o teu pecado, a tua falha, para todo mundo. Seja um com a tua líder, porque ela está enfrentando guerras com você, por você. Mas aí a pessoa ouve o diabo, passa a ouvir o diabo, e passa a ser uma ferramenta de destruição do diabo. Pessoas que têm dom para escrever, gastam todas as suas energias, as suas pedras, para fazer crítica a pastores, a líder no Facebook. Não gasta as tuas energias para tacar pedra não, irmão. Confessa os teus pecados, investe toda a tua energia, teu intelecto. O que eu vou postar hoje na rede social que vai impressionar as pessoas? Eu preciso de um like. Nem que seja para falar mal de alguém. E que necessidade. Deixa eu ver o que eu posto. Vou postar. Irmãos, faça isso. Irmão, faz aquilo. Todo mundo vai dizer, nossa, né? Tu já viu quando um rebelde posta alguma coisa na internet? Repara quem curtiu. Repara quem curtiu a postagem dele, o perfil das pessoas que curtiram. Tu já vai dizer quem são. Como dizia minha vovó, né? Quem com porco come, se mistura, farelo come. Não é isso? É essa a verdade. Olha, vê se aquela pessoa que tem o caráter mais ilibado no meio da igreja vai curtir. Vai passar batido. Mas aquela pessoa conseguiu o ibope de pessoas igual a ele, igual a ela. Você tem tanto potencial assim. Usa toda a sua criatividade, todos os recursos que Deus te deu. Escreve um textão dissecando a graça e o perdão do nosso Senhor Jesus e ganhe almas com o teu texto. As suas críticas opositivas não estão servindo para nada. Só para causar mais dores ainda naqueles que são incrédulos e afastando mais ainda os descrentes e ofendendo aqueles que, com todos os erros, ainda estão tentando fazer a obra de Deus. Com todos os erros, estão ainda tentando fazer as obras de Deus. Com todos os defeitos, não desiste da célula. Com todos os defeitos, não desiste de orar. Com todos os defeitos, não desiste de jejuar. Estão lá trabalhando em conta. Com todos os defeitos, estão criticando pessoas, a igreja de Jesus. Só que a igreja de... Ah, imagina só, eu apóstolo, amém? Agora sou eu, tá? Vamos lá. Imagina que você está falando de mim, mal de mim. Um exemplo. Está falando mal de mim. Eu sei que ninguém tem nada para falar de mim. Eu sou o cara quase perfeito. Vamos supor que uma outra pessoa fale mal de mim. Aqui não tem ninguém. Graças a Deus. Amém? E se tem, faltou hoje, não está aqui. Graças a Deus. Imagine que a pessoa está falando mal de mim, dizendo, isso não é pastor de verdade. Ou, isso deveria ser o melhor pastor. Ou, ele poderia pregar assim. Ou, ele poderia ser assado. E você está me julgando. Não, estou julgando não. Tá, juiz. Se você apontou um erro meu, você já está na condição de juiz. Mesmo que seja esporadicamente dizendo, é só um comentário. Se esse teu comentário já está com uma pedra armada apontando um erro, você já está na condição de juiz. Mesmo que você tente se tirar da posição de juiz, sendo só um julgador esporádico dizendo, é só um comentário do que poderia ser, você já está se colocando na condição de melhor do que aquela pessoa que está exercendo aquele papel. Deus está falando, né? Está falando? Olha para o teu irmão e fala assim, graças a Deus, essa pessoa não é você. Senão você fica muito envergonhado hoje. Aí, eu tenho o meu livro de oração, que minha esposa sabe, meu caderno de oração, e um dos pedidos que eu tenho no meu pedido de oração, os discípulos mais íntimos, né? Aqueles que não tem discípulo mais íntimo não, tá? Tem o mais entrão mesmo. E eu gosto. Eu gosto daquele discípulo que chega lá em casa, bota a mão, bota a pé em cima assim, mete a mão na pipoca e come. Amém. É legal. Aí, chega lá, tá lá. Deixa eu ver aí seu caderno de oração, apóstolo. O que o senhor está orando? Quero saber o que o senhor está orando. Olha aí, meu filho. Aí ele vai olhar e tá lá. Senhor, me ajuda a ser um pastor melhor. Eu não consigo ser o pastor do jeito que o senhor quer. E nem consigo ser igual ao Senhor. Me ajuda. Eu estou orando, pedindo a Deus para mim ser um pastor melhor. E você está me criticando, eu estou na condição de filho. Deus está tendo misericórdia de mim. E você é do meu juiz, Deus vai te julgar.
Jesus olha para mim e diz: meu filho, aonde estão teus acusadores? Eu falo: faltaram o culto, Senhor. Não tem ninguém aqui. Então vá e seja um pastor melhor. Amém? Eu quero finalizar aqui. Se você estiver na condição de um camarada que já se tornou juiz, porque já viu aquela pessoa que acha que o negócio não tem jeito mais para ele? Ele pensa assim: cara, eu estou à beira da morte. Mas aí ele pensa assim: ó, estou quase morrendo. O médico já falou que eu vou viver 30 dias. Eu estou morrendo. Aí ele descobre que uma pessoa na perfeita saúde amanheceu morto. Ele fala que o cara estava melhor do que eu, morreu primeiro que eu, então não estou ruim assim não, mas ele vai morrer. O nome disso é infortúnio. É desejar o mal para a pessoa de maneira inconsciente, sem eu falar com a boca, para não parecer ruim, mas o meu coração deseja. Já viu aquela pessoa que não tem um carro, mas aí quando ele vê o vizinho dele vindo com o carro do vizinho chegando no reboque todo amassado, e o carro do vizinho, ele pergunta: tinha seguro? Mas não é porque ele se preocupa não, cara, não tinha não. Aí ele não faz isso não, igual desenho animado, né? Que aparece a pessoa fazendo aquela cara igual na novela da Globo. Mas o coração dele, ele tá feliz. Porque ele tinha inveja que o vizinho comprou o carro e ele não conseguiu. Agora que o vizinho bateu, ele fala: eu não tenho carro, mas o meu vizinho tá pior do que eu. Ele não tem carro e tem dívida. E eu pelo menos não tenho carro. Ele não fala com a boca, mas ele pensa. Mas sabe por quê? É porque ele nunca teve um carro. Ele não sabe a sensação de ter. Ele acha que na verdade ele nunca vai ter. Então ele também quer que ninguém tenha. Ele, em vez de buscar o que Deus tem para ele está desejando para os outros o que ele nunca teve. Ou o que ele teve. Existem pessoas que estão na condição de juízes assim. Tentaram ser 12 e não conseguiram. E agora julgam os 12. Tentaram. Mas a inconstância, a falha de caráter, e agora o que resta a ele é só criticar. Se eu não consigo ser igual a ele, eu vou tentar tirar ele de lá. Vou falar mal de todo mundo. Dele para todo mundo. Eu não consigo ser pastor, vou criticar ele para tentar ele tirar. Cuidado, irmãos. As pedras que você jogar em mim, eu construirei meu castelo. Muito para-choque de caminhão, não é isso, né? Mas é uma verdade. Não, calma aí. Quem viu o vídeo que eu postei do pastor Rodrigo Silva na internet? Ele conta uma história de um cara que cometeu um assassinato, pegou prisão perpétua. O cara era um desordeiro, fez tudo de errado e ele cometeu vários pecados, vários erros e foi condenado à prisão perpétua. Contaram uma história para ele de que aquele homem estava com problema, estava com surto, estava passando uma dificuldade muito grande. Esse homem não tinha nem passagem pela polícia, mas ele cometeu vários crimes de sequência. Então, o governador, ele falou: vou dar uma chance para esse rapaz. Se vestiu de pastor, botou uma carta de, nem habeas corpus não era, uma carta de soltura mesmo, de libertação, na Bíblia, e foi lá, e o delegado falou: rapaz, tem aqui um pastor querendo te visitar. Eu não quero visita de pastor nenhum! E o pastor disse: eu tenho uma palavra para você aqui. Tem algo de Deus aqui para você. Ele disse: sai daqui! Eu não quero saber de crente. Problema é teu. Vai embora. Que não sei o que lá, aquilo outro. E ele: tem certeza? Então, o delegado foi nele e falou: rapaz, tu não tem noção do que você acabou de fazer. Na verdade, esse cara tinha sido condenado à morte. O governador veio aqui vestido de pastor e dentro da Bíblia tinha uma carta de soltura para você, para perdoar. Ele, no dia da morte dele, colocaram lá a forca. Ele olhou para a multidão e disse assim: hoje eu estou sendo condenado, não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei.
hoje. Eu vou ser morto daqui a alguns minutos. Mas não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Às vezes nós rejeitamos o perdão para nos colocarmos em posição de juiz, arrogantes, prepotentes, farisaicos, em vez de dizer: senta aqui, seja filho. Imagina você vindo de uma grande viagem e o teu filho já chega diante de você confessando: pai, eu quebrei a televisão, eu aquilo outro. Para, filho, para. Vamos primeiro comer junto, vamos assentar à mesa. É assim que tu faz com Deus. Eu pequei assim, eu pequei em Deus. Para de me lembrar o que eu já esqueci. Esse teu pecado eu já esqueci há muito tempo, tu fica me lembrando ele toda hora. Pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão. E aí vive, irmão, uma vida amargurada, expondo a sua vida na internet, para os outros, fazendo fofoca, nunca tem uma palavra boa e vende uma imagem ruim, porque a embalagem é péssima. Mas o conteúdo é bom, vende uma péssima imagem. Tem coisas boas para falar, mas fala coisa ruim. Sabe qual é o pior de tudo? Quando outra pessoa vira as costas, ele mesmo pensa assim: caraca, eu perdi a oportunidade de falar que Deus está feito na minha vida. Falei mal de um, foi mal de outro. Caraca, que tarde desastrosa foi essa, gente? Eu me preparei para só dar notícia boa, só falei coisa ruim. E a outra pessoa vem pensando de você também: meu Deus, também fiquei falando mal, também aberto. Eu acho que é fulano, estou andando com ela, estou ficando amargurada. Só para falar mal das coisas, criticar as coisas. Meu Deus, que pessoa assim. Tem aqueles que chegam diante do Pai também para pedir: Senhor, me dá, Pai, me dá. E Deus fala: para, filho, calma, vamos sentar na mesa primeiro. Vamos ter relacionamento primeiro, depois tu pede. Aí depois que senta na mesa e tem um relacionamento, aí você diz assim, o próprio Pai fala: filho, o que tu está precisando? No meio do relacionamento, o que tu está precisando? Mas quando tu entra, ninguém chega diante do Pai já: Pai, me dá aquilo outro. Pô, nem me pediu bênção hoje, nem me abraçou, nem me deu um beijo, já está pedindo logo de manhã cedo. É um relacionamento saudável? Não. É um relacionamento saudável de já acordar também pedindo desculpa pelo que tu fez de errado? Também não. É assim que nós reportamos a Deus. E ainda vamos deixando a nossa natureza, como a do leopardo, que não consegue mudar a sua própria mancha, porque estamos deixando o que era para ser um pecado transformar a nossa natureza uma natureza irrecuperável. Eu vou repetir de novo a frase: a maior tragédia do homem não é o que lhe acontece, é o que lhe transforma. Tu pecou? Se arrepende. Mas tu vai deixar o pecado te transformar a tua natureza, que é de cristão, para uma pessoa que já não consegue mais se arrepender do mesmo pecado que tem cometido. Uma pessoa que não se arrepende mais de pecado nenhum, do mesmo pecado, ele já começa a aceitar esse pecado como algo, uma parte da sua vida cristã. E ele diz: eu não tenho que me arrepender disso. Deus até me entende que esse pecado já faz parte da minha vida. Como uma pessoa, um advogado, e ele mente para advocar, ele engana, ele faz tudo errado, ele já na mente dele ele cria um entendimento: Deus já me perdoa desse jeito. É um leopardo que não consegue mudar sua própria pinta, sua mancha no corpo. Para de querer o pecado. Tomei uma dosinha de cachaça, mas vai deixar uma dosinha de cachaça se tornar um cachaceiro? Cheirei uma cocaína, tu vai deixar a cocaína te tornar um cheirador compulsivo? Fumei uma pedra de crack, tu vai deixar uma pedra de crack te transformar num cracudo? Cometi um adultério, tu vai deixar um adultério te transformar num prostituto irreversível? Onde estão os seus acusadores? Mas vá e não peques mais. Porque é melhor ter o nome escrito no livro da vida do que no chão. Aqueles que se apartaram de mim, eu escrevi o nome deles no chão, porque eles negaram o rio de água viva.